na pessoa do padre Evandro Campos Maria, diretor do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, da PUC Minas. Eu saúdo a todos os presentes aqui à mesa, saúdo também membros do comitê gestor da universidade que aqui se encontram, professores, alunos, funcionários que nesta manhã aqui vieram. Muito me alegro com o convite feito-me pelo professor doutor padre Márcio Antônio de Paiva para proferir a aula inaugural do curso de filosofia, primeira aula feita na condição de minha função como professor da PUC-Minas. E por isso mesmo, muito significativa para mim. Além disso, cabe-me citar que o título A Missão da Universidade Católica no Mundo Contemporâneo é por si mesmo assaz exigente. Diante desse título, não por falsa modéstia, nem por capitácio benevolência, não me considero adequadamente preparado como eu gostaria. Como todos sabem, até o mês de outubro passado, não era este tema, este assunto, objeto acadêmico de minhas pesquisas. E em meio às exigentes demandas do dia a dia da administração de uma universidade como a nossa, cá, aberta ao kairós de cada momento, situação e, sobretudo, pessoas que encontro, vou me dando conta de uma reflexão que, sem dúvida, enquanto eu ocupar esta função, estará sempre na ordem do dia e em processo, e, portanto, em construção, particularmente diante do aspecto flow que envolve o mundo semântico do termo contemporâneo em nossos dias. Como introdução ao percurso metodológico que haverá de compor esta reflexão, eu parto de dois pressupostos. Primeiro, como compreender o adjetivo católica associado a uma universidade? Tal pergunta torna-se necessária, sobretudo quando se nota que o adjetivo não é visto sob um único prisma na sociedade odierna. Segundo, em que implica particularmente em nosso caso o título pontifícia, preposto à expressão Universidade Católica, no que tange à compreensão da nossa missão? Para entender especificamente o conceito católico, neste caso aqui, recorro à assim chamada Magna Carta de São João Paulo II sobre as universidades católicas, Constituição Apostólica de 15 de agosto de 1990, Ex Corde Ecclesiae. Cito as palavras ipsis literis da Constituição. Uma vez que o objetivo de uma universidade católica é garantir em forma institucional uma presença cristã no mundo universitário, perante os grandes problemas da sociedade e da cultura, ela deve possuir, enquanto católica, as seguintes características essenciais: uma inspiração cristã, não só dos indivíduos, mas também da comunidade universitária enquanto tal. Segundo, uma reflexão incessante à luz da fé católica sobre o tesouro crescente do conhecimento humano, ao qual procura dar um contributo mediante as próprias investigações. Terceiro, a fidelidade à mensagem cristã, tal como é apresentada pela Igreja. Quarto, o empenho institucional ao serviço do povo de Deus e da família humana, no seu itinerário rumo àquele objetivo transcendente que dá significado à vida. Em outras palavras, segundo a minha leitura, além da inspiração cristã dos indivíduos que compõem a Universidade Católica, trata-se de um programa a ser alcançado por toda a comunidade universitária. Não é católico somente o professor, na sua perspectiva, e particularmente do curso de teologia, mas o conceito católico enquanto tal perpassa a identidade não somente do corpo docente discente, mas de toda a comunidade universitária. Como é de praxe na linguagem, não sei se todos os alunos a conhecem, comunidade acadêmica é um termo, uma expressão que se refere a corpo docente e corpo discente.
comunidade universitária, a todos os que aqui estão. Então, é um programa a ser alcançado pela comunidade universitária. E, assim, é um conceito amplo, que envolve os diretores, os professores, os alunos, os funcionários e, por que não, as pessoas que aqui nos visitam. Em um espaço privilegiado de construção de saber, a fé católica tem sim uma contribuição a oferecer. Se em algum momento da história a igreja teve a voz, e hoje talvez ela seja considerada uma voz, esta voz é significativa, impacta, constrói, transforma. O Papa recorda ainda que o conceito católico indica fidelidade ao que o magistério da igreja propõe. Não se pode pensar uma universidade católica na contramão daquilo que a igreja tem como pilar. Enfim, empenho institucional também na dimensão extramuros da universidade, como um qualificado serviço ao povo de Deus e à sociedade em geral, em seu itinerário rumo ao objetivo transcendente que dá à existência um sentido. Em segundo lugar, por sermos uma universidade pontifícia, é preciso entender em que este termo implica. Nossa universidade nasceu em 1958 como Universidade Católica. Este ano comemoraremos 65 anos da Universidade Católica de Minas Gerais. No entanto, ela se tornou pontifícia em 1983. Até então, ela era chamada de Universidade Católica, e desde 1983, Pontifícia Universidade Católica. Desde então, pelo próprio título, existe uma estreita ligação entre nós e o Sumo Pontífice, da Congregação para a Educação Católica, hoje de Castério para a Cultura e a Educação, dependemos tanto da aprovação de nossos estatutos, quanto da nomeação do reitor, que após a indicação do grão-chanceler, de lá espera o Niki Lobstad. Este segundo ponto, precisamente, inspira o caminho estruturante desta breve reflexão. Se nós somos uma universidade católica, e se nós somos uma pontifícia universidade católica, nada mais significativo que ecoar aqui, nesta brevíssima reflexão, o pensamento do atual sumo pontífice, o Papa Francisco, ao qual admiramos e em quem buscamos inspiração para as circunstâncias complexas, porque atravessa a barca guiada por Pedro. Em diversos momentos, o Papa Francisco refere-se ao mundo da educação. Não tenho certeza absoluta, mas contei pelo menos mais de 30 situações em que ele fala sobre este tema especificamente. O esforço de organização de elementos que possam ser iluminadores para esta reflexão, que, como disse no início, se trata de um ponto de partida, eu dividirei a temática em 4 partes. Primeiro, quais seriam as pautas para a educação, segundo o Papa Francisco? Como ele compreende a pessoa do professor numa escola católica? Como nós podemos, a partir do ensinamento dele, traçar um possível perfil do nosso aluno, particularmente do nosso aluno do Instituto de Filosofia e Teologia, Dom João Rezende Costa? E, enfim, qual seria o olhar da comunidade universitária para fora de seus muros? Número 1, as principais pautas para a educação. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Santo Padre afirma, cito, com a negação de toda a transcendência, produziu-se uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do sentido do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo. E tudo isso provoca uma desorientação generalizada,
especialmente na fase tão vulnerável às mudanças da adolescência, da juventude. Como justamente observam os bispos dos Estados Unidos da América, enquanto a Igreja insiste na existência de normas morais objetivas, válidas para todos, há aqueles que apresentam esta doutrina como injusta, ou seja, contrária aos direitos humanos básicos. Tais alegações brotam habitualmente de uma forma de relativismo moral, que se une consistentemente a uma confiança nos direitos absolutos dos indivíduos. Nessa perspectiva, a Igreja é sentida como se estivesse promovendo um convencionalismo particular e interferisse com a liberdade individual. Vivemos numa sociedade da informação que nos satura indiscriminadamente de dados, todos postos ao mesmo nível, e acaba por nos conduzir a uma tremenda superficialidade no momento de enquadrar as questões morais. Por conseguinte, torna-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho de amadurecimento nos valores. Ao recordar o contexto em que vivemos, termino a citação, o Papa fala da educação como necessária ao pensamento crítico e como caminho de amadurecimento nos valores. O termo crítico, muito usado por nós, vem do grego e significa separar as coisas para se decidir, para se posicionar. Em sua raiz indo-europeia, o termo indica a mesma imagem da peneira, se nós tivéssemos que pensar numa plasticidade do conceito, da peneira que se move para distinguir aquilo que nela se encontra. Em uma sociedade de muitas vozes, e das quais muitas desnecessariamente dissonantes, pois nem toda dissonância é bela, algumas são muito lindas, já vista na música brasileira. Mas algumas não, pois desgastam e não compõem, não constroem. A universidade, diante disso, tem um papel preponderante na construção do saber, que é fundamentado, refletido, mas também aberto ao real sentido do termo crítico. O amadurecimento nos valores recorda um segundo papel de relevância para a educação em uma universidade, particularmente católica, capaz de oferecer um caminho de amadurecimento neste quesito. O tema dos valores aparecerá ainda em outra fala do Papa, quando ele nos recorda que educar é transmitir conteúdos, hábitos e sentido dos valores. A propósito dos valores, ele recorda em mais de uma vez que a escola é lugar de ajudar a pessoa a crescer nas 3 línguas fundamentais que uma pessoa madura precisa dominar: a língua da mente, a língua do coração e a língua das mãos. Cita o Papa, harmoniosamente, isto é, pensar o que se sente e o que se faz, sentir o bem que se pensa e o que se faz, e fazer bem o que se pensa e o que se sente. As 3 línguas harmoniosas e juntas. Discurso dele aos estudantes e professores das escolas italianas. O Papa, então, nos propõe um caminho de autoconhecimento, de conhecimento do outro e da realidade que passa pelo crivo da ciência na qual nós nos encontramos inseridos aqui na universidade. O caminho por uma universidade não é um caminho somente de conhecimento científico e racional, é também de conhecimento do outro, da realidade, e de nós mesmos. Por incrível que pareça, os únicos companheiros dessa existência que se chama vida até a morte, porque muitos dos que amamos, nem tampouco nos acompanharão até o fim. Se é um caminho, então, de autoconhecimento, precisa passar necessariamente, segundo o Santo Padre, pela dimensão racional, mente, mas também pela dimensão emocional, o coração, e pela dimensão transformadora, aqui simbolizada pelas mãos. Como itinerário, o Papa auspicia que a escola seja um lugar do encontro. Recorda que hoje
Precisamos da cultura do encontro para nos conhecer, para nos amar, para caminhar juntos. A propósito da necessidade da cultura do encontro, ele afirma em outro momento, citando um provérbio africano: se queres ir depressa, vai sozinho, mas se queres chegar longe, vai acompanhado. Na Evangelii Gaudium, ele dedica alguns parágrafos ao acompanhamento pessoal dos processos de crescimento. Com efeito, sabemos que a educação, particularmente na perspectiva da tradição cristã, exige um acompanhamento paciente, que sabe esperar os tempos de cada indivíduo. Como o próprio Senhor faz com cada um de nós, ele tem paciência conosco, recorda o Papa em seu discurso aos participantes do terceiro Congresso dos Movimentos Eclesiais e as Novas Comunidades. Ele prossegue: se nos isolamos em nós mesmos, só teremos o que temos. Não poderemos crescer culturalmente. Mas se formos ao encontro de outras pessoas, culturas, modos de pensar e religiões, sairemos de nós mesmos e começaremos a aventura tão bonita chamada diálogo. Portanto, um caminho de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de conhecimento da realidade, à luz da ciência aprendida na universidade, que passa pela dimensão racional, a mente, pela dimensão emocional, o coração, e precisa alcançar a dimensão transformadora pelas mãos. Em nosso caso, temos a responsabilidade de cultivar este princípio na PUC Minas, mas não só. O Papa solicita, dentro de sua reflexão, quando fala sobre o Pacto Educativo Global, que a missão deve envolver a família, outras instituições, governo, etc., em prol de uma educação humanista e solidária que daqui deve surgir. Imprescindível, portanto, a cultura na universidade, do encontro e do diálogo. Encontrar nem sempre é fácil, pois quase sempre corremos o risco de optar pelo que é próximo, por aquilo que é afim, em termos de gosto, de pensamento e até de ideologias. E muitas vezes, como nem mesmo nós nos conhecemos como deveríamos, acabamos nos tornando reféns de isolamentos que nós mesmos criamos. Como já dizia Freud, o ser humano se engana quando ele pensa que ele é senhor da sua própria casa. Ao mesmo tempo, o diálogo pode cair no mesmo prisma de compreensão. Eu tenho sempre repetido em encontros com gestores aqui da universidade que dialogar não é somente dar a palavra a alguém, não é simplesmente um que fala e o outro que fala, como se dialogos implicasse isso. O diálogo, mais do que dar a palavra a alguém, é acolher aquela palavra que este alguém tem a me dizer, respeitosamente em um processo hermenêutico de busca de compreensão que uma palavra porta em si mesma ao ser verbalizada, muito mais daquilo que aparentemente é dito. E ao sair da boca de alguém, não é mais somente sua. Pelo contrário, toda palavra que eu digo, ela passa a ser de quem a ouve. E quem a ouve, ouve-a em sua condição intelectual, cultural, existencial em que se encontra. Por isso que é sempre tão exigente o diálogo. Mas numa sociedade em que vivemos, marcadamente vinculada à velocidade da luz, que é muito superior à velocidade do som, haja vista o mundo digital, das redes sociais, a nossa impaciência em escutar, rapidamente aceleramos os nossos áudios, sobretudo quando não nos interessam, e se fosse possível a gente viria um filme de 2 horas em 10 minutos, porque vamos nos tornando impacientes, porque a visão é sempre muito mais apressada do que o ouvido. Não é à toa que na tradição bíblica e na tradição clássica da patrística, dos grandes pais da espiritualidade do Ocidente,
como São Bento de Núrcia, o ouvido é, por excelência, o caminho para o encontro consigo mesmo. Não é à toa que, plasticamente, quando a gente faz uma concha em torno dos nossos ouvidos, temos a sensação de estar ouvindo o barulho do mar, porque, como dizia Gandhi, quem vive nas profundezas do mar habita o verdadeiro silêncio do que significa estar no universo. E sem esse silêncio, como a gente entra numa perspectiva do encontro com a nossa interioridade e do encontro com a interioridade do outro, parece banal, mas é muito sintomático que hoje as pessoas estejam tão aceleradas, agitadas, impacientes, nervosas e pouco adeptas à memória do que o outro é e fala. Porque mesmo nas relações, o diálogo não existe como deveria. Claro que existem autores que defendem que dialogar demais não é muito saudável, sobretudo numa relação entre marido e mulher, porque senão o casamento termina logo. Guardadas as proporções desse tipo de fala, que talvez esteja inserida em algum contexto particular de vida familiar, o diálogo sempre é visto por todos nós como caminho necessário do processo de autoescuta e de escuta do outro. No fundo, dialogar não é somente falar ou dar a palavra ao outro. Dialogar é, sobretudo, escutar o outro, escutando-se a si próprio. O professor, segundo ponto. Eu colhi somente 2 elementos, para não me delongar muito e para que possam, de alguma forma, iluminar esta reflexão, à luz do que o Papa repete por diversas vezes. Nós sabemos que o Papa Francisco tem uma larga experiência no campo da pedagogia. Ele foi, por muitos anos, professor, e a sua fala é muito didática, muito pedagógica. Ele busca, em seu esforço, sempre atingir a todos. No último encontro em que nós tivemos a oportunidade de encontrá-lo, da Pontifícia Comissão Bíblica, para entregar a ele o documento O que é o Homem, ele sempre muito jocoso, brincalhão, simpático, ele disse assim para nós: "E os senhores não vão fazer um volume de homilias para eu presentear aos bispos do mundo inteiro?" E aí alguém disse: "Mas por que, Santo Padre?" "Porque grande parte não sabe fazer homilia." E então, com o jeito brincalhão dele, sempre preocupado com a transmissão do discurso da palavra de Deus e da mensagem cristã. Bem, com esta perspectiva, nós já entendemos para que rumo mira o olhar do Papa. Então, eu escolhi 2 pontos que me parecem importantes em suas falas: o processo de amadurecimento por que passa um professor e a perspectiva do testemunho do professor numa universidade católica. Em seu discurso à União Católica Italiana de Professores, Dirigentes, Educadores e Formadores de 2015, ele assim diz, cito: "Ensinar é um compromisso muito sério, que somente uma personalidade madura e equilibrada pode assumir. Um compromisso deste tipo pode incutir temor, mas é necessário recordar que um professor nunca está sozinho. Compartilha sempre o seu próprio trabalho com os demais colegas e com toda a comunidade educacional a qual pertence." Se a gente para refletir que somente uma personalidade madura e equilibrada poderia assumir a docência, então a gente até pensa se realmente nós estamos ou não preparados para isso, de acordo com o que significa o difícil caminho de compreensão, de maturidade e equilíbrio. Mas com isso, o Papa nos ajuda a pensar que quem está à frente de outras pessoas num caminho pedagógico de educação, como muito ensina o conceito paidagogos, aquele que conduz o outro até um certo lugar,
Esse papel maravilhoso de um professor deve ser vivido sempre com uma consciência verticalizada. O conceito vertical aqui, interpretação de quem fala, do Santo Padre, indica, mesmo quando nós não nos sentimos totalmente maduros e equilibrados, nos esforçar com uma consciência vigilante no processo de educação, de termos essa postura. Em segundo lugar, o Papa diz que educar é um gesto de amor, é dar vida. E ele continua, cito: "O amor é exigente, requer que utilizemos os melhores recursos, que despertemos paixão e que comecemos a andar com paciência, juntamente com os jovens." Veja, ele fala de utilizarmos os melhores recursos, de despertarmos paixão e ir com paciência com os jovens. Volto à sua fala. Nas escolas católicas, o educador deve ser, antes de tudo, muito competente, qualificado e, ao mesmo tempo, rico de humanidade, capaz de permanecer no meio dos jovens com um estilo pedagógico para promover o seu crescimento humano e espiritual. Os jovens têm necessidade de qualidade do ensino, mas igualmente de valores, não apenas enunciados, mas testemunhados. A coerência é um fator indispensável na educação dos jovens. Coerência. Não se consegue fazer crescer, não se pode educar sem coerência. Coerência e testemunho. Vejam, então, que o Papa fala que um professor, um educador, ao mesmo tempo que ele se conscientiza do real papel da sua função e, por isso, busca a unidade e o equilíbrio, porque ele também está em processo de crescimento, de formação permanente, ele também busca ser coerente com aqueles valores que precisa testemunhar. Dentro de uma escola que, prescindindo da sua gestão estatal ou não estatal, tem necessidade de educadores que sejam credíveis, de testemunhas de uma humanidade madura e completa. E volta o Papa, testemunho, na sua forma retórica de frisar coerência e testemunho. Nós sempre ouvimos que a PUC é uma universidade marcada pelo humanismo, que se esforça para implantar, viver, testemunhar o humanismo. Essa perspectiva é muito importante, particularmente aqui no Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, porque daqui, do Instituto, partem 4 das matérias existentes, chamadas de matérias institucionais, que representam o rosto da universidade. Filosofia 1 e 2, cultura religiosa 1 e 2. De alguma forma, talvez os alunos nunca tenham parado para pensar isso, o instituto não está localizado aqui no centro do jardim, simplesmente porque o nosso amado arcebispo quis dar uma relevância plástica, arquitetônica ao instituto. Ele quis dar uma relevância, de fato, ao Instituto Dom João Rezende Costa. E este instituto, ele tem uma relevância porque ele forma ali este pensamento que representa a identidade e a missão da universidade. Por isso, mais do que nunca, os nossos professores de filosofia, os nossos professores de cultura religiosa têm este empenho de serem coerentes em sua perspectiva e testemunhas nos valores que precisam transmitir. Como é um processo constante, a partir deste ano, buscaremos, com a assessoria de muitas outras competências dentro da universidade, repensar melhor sobre que aspectos pedagógicos nós podemos levar essa dimensão da coerência e do testemunho, juntamente com esses planos de ensino, lá para a ponta, onde estão os alunos dos vários cursos que vêm a essa amada universidade. É sempre importante recordar que nós comunicamos
mais do que nossas palavras. Já existe um princípio na prática linguística proveniente da comunicação, que nós verbalizamos muito pouco em relação àquilo que nós não verbalizamos na nossa comunicação interpessoal. No termo da linguística, o que é verbalizado é muito pouco em relação ao que não é verbalizado. Ou seja, os atos locutórios são mínimos em relação aos atos ilocutórios. E porque nós muito pouco sabemos disso ou nos preocupamos com isso, nós nos esquecemos de que nós não comunicamos somente conteúdo, nós comunicamos nossos hábitos, nós comunicamos com o nosso modo de vestir, nós comunicamos com a forma como nós fazemos certos comentários nas salas de aula, nós comunicamos com as gracinhas que nós fazemos, pedindo aos alunos que de alguma forma possam se descontrair por um instante durante as aulas, nós comunicamos com o nosso tom de voz, nós comunicamos de muitas formas. Mas é muito curioso, tenho cada vez mais me dado conta disso, que um vício a gente pega rapidinho. A virtude, como diz a palavra virtus em latim, exige muito tempo, dedicação e esforço. Um terceiro ponto, a figura dos alunos. E aqui eu chamo a figura dos estudantes. Por quê? Porque ser aluno é algo muito fácil. Você vai, senta-se numa sala de aula e recebe aquele conteúdo que lhe interessa ou não. Mas ser aluno não transforma a vida pessoal de ninguém e nem transforma o entorno no qual nós estamos inseridos no hoje e no futuro. É preciso que nós migremos da função de aluno para a função de estudantes. O aluno é aquele que frequenta a aula, não falta, até presta atenção, mas chega em casa, joga o seu material, as suas coisas num canto e depois não vê mais. Numa cultura muito presente na nossa sociedade, grande parte deixa para estudar para a última hora. Depois se estressa, cansa, fica com raiva do professor e da matéria, esperando que a próxima prova demore um pouco mais para se descansar até lá. Essa cultura de não sermos estudantes, no fundo, é uma cultura que vai na contramão daquilo que nós estamos fazendo. Porque o maior investimento que nós fazemos é o investimento na nossa formação. Este é um valor que ninguém nos roubará, ninguém nos tirará. A formação, ela nos acompanhará para sempre. E nós a levaremos com nossas falas, com nossa forma de intervenção, com a posição que ocuparemos nos lugares de trabalho. É muito importante recordar aquele princípio da Pastores da Bobobis, de que nós somos sujeitos da nossa formação. E se somos sujeitos da nossa formação, nós precisamos ser os principais investidores da nossa própria formação. E não somente aqueles que dela aproveitam como querem ou como dão conta. Se a gente se torna investidor da própria formação, mais cedo ou mais tarde, nós mesmos haveremos de colher os frutos daquilo que nós plantamos. E como eu costumo dizer para os meus sobrinhos, não adianta plantar laranja esperando que daquele pé venha uva. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente espera de alguma forma colher. Daí, a responsabilidade com o tempo presente fará com que nós, alunos, cada vez mais busquemos também nos tornar estudantes, não somente nos contentando com aquilo que nós recebemos, mas também com aquilo que nós almejamos, sonhamos e queremos construir. Em tempos de chat GPT, a gente fica todo empolgado
e vem logo a tentação dos primeiros pais de querermos ser deuses, de manipularmos, de conseguirmos as coisas numa visão que talvez a gente não conseguiria, como alguns dos professores que aqui estão, muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar da Barça, da Britânica, da Larousse, mas muitos que estão aqui, a elas foram muitas vezes. Talvez fizeram um trabalho simplesmente de cópia e cola com a mão, escrevendo tal e qual o verbete da enciclopédia, mas ao menos estava quase que plasticamente construindo pela imitação um jeito, um estilo, um saber. Quando nós digitamos num ChatGPT e ele nos encanta, ou às vezes não, dependendo da matéria, com aquilo que ele constrói, corremos um sério risco de acharmos que a solução tenha chegado e isso apequenar a nossa reflexão, o nosso refletir, o nosso pensar e, quem sabe, nos subjugar a uma inteligência artificial que provém de nós. É sério, é urgente, é importante não deixar de falar sobre isso. Nessa sala, particularmente nesta aula, e que me dirijo aos alunos do IDJ, eu gostaria de fazer, se é que eu posso, se o padre Evandro me permitir, um pedido de que nós instauremos cada vez mais no Instituto uma cultura do testemunho. Vocês estão numa encruzilhada ali, estratégica, de vários outros institutos da universidade. As pessoas passam por ali e veem aqueles jovens felizes, alegres, rindo, conversando, e a perfeita alegria é um dom da vida seminarística, graças a Deus. E então, a gente não pode perdê-la, né? A alegria do evangelho do Papa precisa estar concretamente vivenciada por nós. Mas nisto que simboliza a alegria, qual é o verdadeiro sentido da nossa presença ali, naquele prédio? O que os outros alunos veem em nós? O que queremos testemunhar para eles? Quando passam por ali, vocês abordam, vocês conversam, existe um diálogo, uma comunicação, uma construção crítica da reflexão. A cultura do testemunho no IDJ, ela está em primeiro lugar, porque o IDJ, mais do que nunca, representa aquilo que se chama a missio canônica do grão-chanceler aqui na PUC-Minas. Precisamos também nos tornar exemplares na nossa dedicação. Eu falava da cultura do diálogo, que é uma cultura da escuta. Hoje, por conta desta correria, nós acabamos por não respeitar mais aquela liturgia dos encontros, do estar diante do outro, do olhar para o outro, do estar à disposição do outro naquele momento em que com ele me encontro. Certa vez, vendo um casal da minha própria família, de namorados, uma sobrinha e o seu namorado, um estava morando numa cidade, o outro na outra, foram se encontrar e eu estava por acaso junto. Quando eu vi os 2 sentados na sala, um do lado do outro, vendo mensagens no celular. Eu falei: "Mas gente, faz tanto tempo que vocês não se encontram, eu estava esperando vê-los aqui conversando, se abraçando, trocando carinhos, querendo ouvir um pouco da vida do outro". E aí ela me disse: "Nós estamos tão acostumados que a gente nem se dá conta, porque a gente se fala todos os dias pelo telefone". Então é significativo que a fala pelo telefone que nos aproxima, né, acaba se transformando num encontro quase que virtual quando estamos na presença de alguém. Se não bastasse isso, é muito importante que nós instauremos cada vez mais na universidade a cultura da escuta que passa pela presença consciente de estar no espaço que se ocupa. Como assim? Na hora de aula não tenho que ficar olhando mensagem, tenho que pôr o celular no silencioso, guardar, a não ser
esteja acontecendo alguma coisa muito grave, que você seja pai de família e sua esposa esteja no hospital prestes a dar à luz. Aí você não pode, de fato, ficar desconectado, senão todas as outras coisas podem esperar. E isso faz com que a gente esteja conscientemente presente, que é um dos problemas mais vinculados ao tal do TDAH. As pessoas não estão conscientemente presentes nos lugares, diante dos outros e dos temas, e porque não estão conscientemente presentes, elas não se lembram do que aconteceu, elas não se recordam. Terceiro, é muito importante que nós não nos esqueçamos do compromisso com a transformação do meio. Muito me assusta hoje dar-me conta de que a grande maioria dos nossos jovens está diante de uma tela, de um celular ou de um computador que abre para uma perspectiva de um horizonte muito amplo. Então é maravilhoso se a gente pensa o que está numa internet, em termos de possibilidade de cultura, de diálogo, de conhecimento, de pensamento crítico sobre vários aspectos, até na contramão daquilo que significa a cultura do cancelamento nas redes sociais. Com tudo isso nós podemos aprender, mas muito me preocupa quando alguém passa grande parte da sua jornada num instrumento como este, somente vendo ali uma dimensão individualmente lúdica e não colhe das possibilidades e oportunidades que o celular tem, ou que a internet tem, para poder ir em avanço significativo para a sua própria formação. E o que mais me preocupa não é isso, não é o uso das redes sociais, palavra que já é tão desgastada em tantas falas dos padres bravos nas homilias ou sermões de nossos púlpitos, mas o descompasso de quem está na academia, na juventude, num momento de formação crítica, de pensamento crítico, com a realidade na qual está inserido. Muitos dos nossos jovens não acompanham a dimensão política, social, econômica do nosso país. Não se interessam, não se envolvem. Para muitos é irrelevante, para outros, indiferente. Se nós, que aqui estamos e temos o privilégio de estar numa universidade desse porte, muitas vezes nos encontramos nesta tribo dos indiferentes, quanto mais os outros. O Papa então diz, termino com a sua fala, na homilia das vésperas com a participação dos universitários de Roma de 2013, assim: "Vós sabeis, queridos jovens universitários, que não se pode viver sem olhar para desafios. Por favor, não olheis para a vida da varanda, misturai-vos lá, onde estão os desafios." Enfim, para a nosso último ponto, olhar da comunidade universitária para fora dos muros da universidade. De alguma forma, quando eu falo da atenção que nós do IBJ devemos ter para com a realidade em termos de consciência, de preocupação, em função também da transformação das mãos que o Papa citou no início da minha fala aqui, recordei, nos insere no quarto ponto. A universidade precisa também ter um olhar para fora. E aqui eu escolhi somente 3 pontos, já que neste aspecto existem outras nuances que poderíamos elencar. O Pacto Educativo Global, a universidade em saída, o cuidado com a casa comum. O Papa Francisco recorda sobre o Pacto Educativo Global um provérbio africano que diz: "Para educar um filho é necessária uma aldeia." Aqui ele encontra uma referência da cultura africana para reforçar a importância do que ele chama de pacto educativo. Isto é, a tarefa de educar as novas gerações não pode ser exclusiva da escola.
A escola entra com seus agentes, como parceira de outros que participam do pacto. A família com destaque para os pais, a sociedade com destaque para os governos e outros. Todos têm sua parcela na educação ou no pacto educativo. No dizer do Papa, nós não transformaremos o mundo se nós não mudarmos a educação. Essa fala é muito conhecida de todos nós no nosso país, sobretudo na época das eleições. O pacto educacional que se rompeu significa que tanto a sociedade como a família e as diversas instituições delegam a educação aos agentes da educação, aos docentes, que geralmente, diz o Papa, mal pagos, não aqui na PUC Minas, graças a Deus, carregam nos ombros essa responsabilidade. E se não obtêm bons resultados, são repreendidos. Mas ninguém admoesta as várias instituições que faltaram ao pacto educativo, delegando-o ao profissionalismo de um professor. Segundo, a universidade em saída. Diz o Papa, ninguém pode ser excluído da possibilidade de receber valores. E por isso, eis o primeiro desafio que eu vos digo: deixai os lugares onde há muitos educadores e ide às periferias. Procurai ali, ou pelo menos deixai metade deles. Procurai lá os necessitados, os pobres. E eles têm uma coisa que os jovens têm, não por culpa deles, mas porque é uma realidade sociológica. Têm a experiência da sobrevivência, também da crueldade, da fome, uma humanidade ferida. Terceiro, o cuidado com a casa comum. A educação ambiental, diz o Papa na Laudato Si 210, deveria predispor-nos para dar este salto para o mistério, do qual uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo. Além disso, há educadores capazes de reordenar os itinerários pedagógicos de uma ética ecológica, de modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, na responsabilidade e no cuidado apoiado na compaixão. À guisa de conclusão, proponho o seguinte: eu espero que dentro desta função, a qual estou me acostumando com a colaboração de todos e com muitas ajudas competentes, porque aqui não tem somente gente especializada no aspecto mental da educação, gente que desenvolveu com grande qualidade a sua mente. Nós temos muita gente que equilibra a mente com a inteligência emocional. E sem isso, particularmente numa cultura latino-americana como a nossa, nós corremos um sério risco de não encantar os alunos, de não chegar até eles. Muitas vezes, nós já ouvimos pessoas dizendo: "Pode ser o bam-bam-bam deste assunto, mas eu não quero participar da aula dele ou da aula dela, porque não me representa quando fala com aquele tom, com aquela crítica, com aquela forma de atender os alunos e assim por diante". Nós latino-americanos somos muito envolvidos pela dimensão emocional, mas curiosamente, nós estudamos pouco esta dimensão na formação educativa, pedagógica nossa e de nossos alunos. Interessante esta dimensão do que importa a relação, o contato, que certa vez me contaram alguns jesuítas lá na FAGE, eles estavam numa reunião de jesuítas na Alemanha. E os jesuítas latino-americanos, como é praxe, de algumas comunidades religiosas, no fim da reunião fazem uma revisão, o que foi bom, o que não foi bom, o que pode melhorar, como acontece em muitos dos nossos encontros. E nessa circunstância, os jesuítas latino-americanos disseram: "Foi tudo muito bom, foi tudo muito preparado, mas faltou espontaneidade". Então,
depois de ter ouvido tudo isso, o responsável pelo encontro, um alemão, disse: "Próxima vez em que nos encontrarmos, nós deixaremos um horário preparado para a espontaneidade dos latino-americanos". Porque para nós é importante, faz parte da nossa cultura, é o nosso jeito de ser, e não podemos nos esquecer disso. Eu espero, então, que para além da qualidade intelectual que já é tradição do histórico da excelência da nossa universidade, e em muitos casos deste equilíbrio entre inteligência racional e emocional, nós possamos realmente, neste tempo de passagem, de exigência de uma comunidade que procura dar respostas às crises nas quais também ela está inserida, sermos pessoas capazes de estender a mão para a transformação. Primeiro dos nossos processos, dos nossos fluxos, daquilo que realmente qualifica e identifica a nossa universidade, na sua identidade, na sua missão, mas também da sociedade, para a qual, de alguma forma, todos nós voltamos o tempo todo ou no final da conclusão dos nossos cursos, para ali exercermos o papel de transformadores pela nossa profissão, pelo nosso digno trabalho. E espero que as pessoas continuem nos escolhendo pela nossa tradição em excelência educacional. Em termos de ranking, a PUC Minas está entre as melhores em muitos cursos. Nós falamos pouco sobre isso, falaremos muito mais. É uma proposta de que nós saiamos um pouco da nossa mineiridade, dos nossos mineirismos, um pouco assim, dentro das nossas montanhas, falando pouco sobre o que nós produzimos, para comunicarmos aquilo que já é consolidado na nossa graduação, na nossa pesquisa e na nossa extensão. E aquilo que nós queremos também levar nesses 3 níveis que compõem o ensino, a pesquisa e a extensão para fora. E nos escolhendo por essa tradição de excelência educacional. Mas que nos escolham, porque ao concluírem o curso, encontrem também um lugar adequado e digno de exercerem sua profissão. Como é bom quando a gente ouve que em algumas empresas, indústrias e lugares de trabalho, quando o aluno demonstra que ele passou por aqui, ele tem ali uma relevância, uma atenção. Mas nisto, talvez nós não nos diferenciamos de outras ou diferenciemos de outras universidades ranqueadas como a nossa PUC Minas em diversos cursos. A nossa diferença, ela estará na formação de profissionais que, além de competentes, sejam profundamente tocados pelo sentido da vida a ser vivido à luz dos valores do Evangelho. Valores estes que caracterizam a identidade da nossa PUC Minas. Valores que sejam realmente capazes de transformar vidas. Valores que sejam performativos, valores que encantem, valores que modifiquem a vida das pessoas, valores que movam a dinâmica dos fluxos, muitas vezes inertes pelas forças contrárias e antievangélicas. Instigante e inquietante a famosa frase de Nietzsche: Im Grunde gab es nur einen Christen und der starb am Kreuz, fala ele. Que no fundo houve um único cristão e ele morreu na cruz. Os especialistas em Nietzsche, e aqui nós temos alguns, dizem que ele está, de alguma forma, aqui criticando o comportamento, o testemunho, a incoerência daqueles que se dizem cristãos. Com esta compreensão da nossa missão identitária da Pontifícia Universidade Católica, nós possamos ir na contramão daquilo que Nietzsche disse e, quem sabe, demonstrarmos que é possível, sim, ser cristão, porque esse valor, este fundamento, a base evangélica deste sentido,
é vivenciada no dia a dia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos ao magnífico reitor, professor doutor Padre Luiz Henrique Eloy Silva, pela aula inaugural. Informamos aos alunos que na saída deste auditório se encontram as urnas para depósito das fichas de presença deste evento. Aqueles que não estavam inscritos para esta palestra devem procurar ainda hoje a Secretaria dos Cursos. Com a palavra, o coordenador do colegiado do curso de Filosofia, professor doutor Padre Márcio Antônio de Paiva. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui no auditório lotado, evento sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, e poder acompanhar a reflexão do magnífico reitor, Padre Luiz Henrique, que nos brindou com uma aula tão didática, uma aula modelo, porque ela sai dos lugares comuns, ela perscruta os temas em profundidade. Eu acho que ele encarnou a fala de Ortega y Gasset, que dizia: "A clareza é a cortesia do filósofo". Então, primeiramente, o nosso muito obrigado, porque do ponto de vista da fé cristã, quando nós agradecemos, criamos um campo favorável para o ser, para a vida, para a existência. É como se o nosso coração e o nosso espírito se abrissem para receber mais dons e graças do transcendente, do próprio Deus. Então, eu queria agradecer profundamente a PUC Minas, na pessoa do Padre Luiz Henrique, nosso diretor, Padre Evandro, e a participação de todos. Mas eu não resisto em deixar aqui uma questão para o Padre Luiz responder, refletir um pouco mais para nós. O senhor falava da negação da transcendência, que traz uma deformação ética no sujeito humano. Esse é um ponto fulcral do nosso trabalho na universidade. Esse é um ponto central para o diálogo das disciplinas institucionais com as várias áreas do saber. Por quê? As áreas do saber têm o seu estatuto epistemológico, têm o seu objeto, têm as suas metas, têm a sua segurança científica, mas não sabem dizer ou não podem dizer epistemologicamente praticamente nada sobre questões existenciais, sobre questões da transcendência e sobre formulações aí, talvez o lugar que não pode ser ocupado por nenhuma outra instituição, a não ser uma pontifícia universidade e uma universidade católica. Essa é a primeira questão. Não quero dizer que os homens do direito, das ciências biológicas, não acreditem em Deus, na transcendência. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a filosofia é guardadora de lugares. Ninguém pode dizer o que é ético ou o que é a inteligência, senão a filosofia. Porque eu até dizia na sala de aula hoje, na aula de grego, explicando a palavra nous, inteligência, que vem do verbo grego, Daniel, Danilo, vem do verbo grego noel, que significa ver. É um ver dentro, é um ver em profundidade. E a inteligência só se alimenta da verdade. Se eu retiro esse norte ético da verdade, da transcendência, a inteligência serve para qualquer coisa, para fake news e para a destruição do ser humano. Então, o primeiro problema é esse da transcendência, Padre Luiz. E o segundo é o problema da linguagem no mundo contemporâneo. Nós vivemos talvez em múltiplas linguagens. Quando o senhor falava do católico, o que significa, citando o Sumo Pontífice, o Papa Francisco, o coração, como que nos alimenta. Mas nós temos dentro da própria Igreja Católica que acha que católico é repetir o catecismo. É muito pouco, não é abrir mão do catecismo.
mas dizer que isso é ser católico é muito pouco. Então eu queria que o senhor comentasse esses 2 desafios do mundo de hoje, a questão da transcendência das múltiplas linguagens em que nós vivemos hoje. Alguns autores contemporâneos, particularmente um professor, hã, eu penso que a sua origem seja Croácia, não tenho certeza, o Halik, ele diz que hoje nós não vivemos mais um monoteísmo, mas um moneiteísmo. Por conta disso, a própria consciência da transcendência passa também por uma outra perspectiva de materialização diversa do conceito materialista que nós estudamos na história da filosofia. E por que a transcendência entra nesta perspectiva? São muitos os fatores, eu não tenho isso preparado, sintetizado aqui agora, mas naturalmente poderia ser objeto, inclusive, de um outro momento, no próprio departamento de filosofia, para um colóquio do qual eu gostaria de participar mais como ouvinte, dada a expertise dos meus irmãos, que são tão competentes neste campo. E então, a dimensão da transcendência, da metafísica e de todo esse discurso que os senhores dominam e pesquisam, é uma dimensão que precisa ser revisitada num questionamento, né. Fizeram uma pesquisa certa vez no Brasil e muitas das pessoas que responderam não disseram que eram ateias, que não acreditavam em Deus, mas eram indiferentes ao tipo de imagem de Deus que as religiões estavam transmitindo. No caso particular do Brasil, muito me questiono quando eu me deparo com as imagens de Deus que nós temos, tanto dentro, como o senhor disse, da Igreja Católica, como da própria Igreja Evangélica. E isso demonstra, naturalmente, uma falta de rumo, de perspectiva, de clareza. Mas, por outro lado, na linha do Papa Francisco, eu creio que nós somos do testemunho. Muitas das pessoas que eu conheço, não todas, dizem que elas voltaram à igreja ou entenderam o sentido do que significa a igreja, depois que elas se encontraram com alguém que as impactou positivamente, seja pelo testemunho, como, por exemplo, o vigário episcopal da das ruas lá em São Paulo, que impacta pelo seu jeito de lidar com o povo da rua, etcétera. E um escritor outro dia estava falando dele, justamente, que foi até ele, ao padre, e o padre disse: "Não, o senhor não vai trazer dinheiro, nem roupa, nem pão, o senhor vai trazer livro". Ele falou: "Mas livro?" "Sim". E deram um livro para as pessoas de rua. E um morador de rua, inclusive, encontrou um erro de português no livro que ele tinha escrito. Ele se deu conta de que o morador de rua tinha realmente lido. Um exemplo, assim, aparentemente fora do círculo, da órbita, que indica que as pessoas são impactadas por encontros. Então, essa pessoa dizia que ela voltou à igreja por conta do padre Lancelotti. Mas existem outros que, por outros motivos, há uma liturgia muito bem celebrada, com uma música muito bonita, com uma pregação mistagógica, e a pessoa se interessa por aquela palavra e é guiada por aquele caminho. Dentro de uma sociedade múltipla, que ouve muitas vozes, que se interessa por muitos itinerários, nós precisamos também estar abertos a essa dimensão da cultura do encontro que observa, de alguma forma, a demanda do outro, a necessidade do outro, ou a ferida que o outro traz consigo e que muitas vezes poderá ser ali, na religião, na experiência com o transcendente, com a fé, curada. A questão da linguagem é mais complexa, porque hoje a linguagem parte de vários pontos e ela perpassa várias compreensões. E na nossa sociedade, olhando um pouco a minha perspectiva da filologia e da linguística, eu fico analisando certos discursos que vão na contramão daquilo que a pessoa está, talvez, pensando.
porque ela fala uma coisa defendendo outra, mas a verbalização do seu pensamento não é adequada e às vezes até contraditória, porque ela não domina as normas daquele saber, daquela fala. E se a gente analisasse, por exemplo, as letras de música, que seria um fator sociológico bastante significativo, desde o funk, passando pelo universitário, pelo pagode, até a MPB, a gente verificaria um pouco, em termos de popularidade ou de mentalidade popular, o que está acontecendo com a linguagem na nossa sociedade. Em âmbito de universidade, de diálogo, essa questão se torna também muito complexa, porque muitas vezes nós não dialogamos realmente, e quando o outro começa a falar, porque ele é de um partido diferente, de uma igreja diferente, de um posicionamento diferente, e defende valores que não são aqueles que eu defendo, então já não existe mais diálogo, porque enquanto ele está falando, eu estou pensando na contrapartida para derrotá-lo. E quando eu converso com alguém querendo derrotar alguém, não é diálogo. Quando eu converso com alguém querendo me impor sobre alguém, não é diálogo. Quando eu converso com alguém querendo vencer a todo custo e dizer: "Eu venci, eu sou melhor", não foi diálogo, porque não houve real escuta. São temas realmente de ampla discussão e que naturalmente demandariam outras falas, perspectivas e olhares. Então, essas outras falas, perspectivas e olhares, nós vamos realizar um seminário anual de capacitação e adjornamento para os professores de filosofia e cultura religiosa. Então, a todos o nosso agradecimento, especialmente ao padre Luiz Henrique, e tenham todos um bom dia.